Nós estamos numa série, falando sobre steps, degraus da vida cristã, degraus de uma vida cristã de verdade, que nós precisamos e devemos ter. E primeira ministração nós falamos de Jesus. Quem é Jesus? Por que nós precisamos de Jesus? Nós aprendemos que Jesus é Deus e que sem Ele na nossa vida, a nossa vida não tem sentido. Sem Jesus, a nossa vida não tem razão de ser. Por isso nós necessitamos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Que livro é esse? Que livro é esse, a Bíblia? Que tanto se fala, que tanto se diz. E eu quero iniciar com um texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que livro é esse, a Bíblia? Literalmente, Bíblia significa livros. Livros, e é o que nós temos na Bíblia. Nós temos na Bíblia livros, são vários livros, e ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, em épocas diferentes, em tempos diferentes, e mesmo assim, ela se completa. Nenhum deles, ou grande parte deles, não tinham contato uns com os outros, não sabiam que uns estavam escrevendo, e mesmo assim, ela se une. Mesmo assim, essas palavras, elas se unem. Nós temos a Bíblia em 66 livros da nossa Bíblia. E você pode falar assim, mas a minha Bíblia tem mais. Sim, se você tem uma Bíblia católica, ela vai ter um pouco mais de livros, que são os livros considerados livros apócrifos, que apesar desse nome feio, não tem nada de feio nele, são livros que não são considerados livros canônicos, não foi considerados livros canônicos. E, embora eles não sejam livros canônicos, mas eles têm uma história muito importante, são livros históricos muito bons, para que você entenda e compreenda muitas coisas. A Bíblia, ela se divide em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento temos 39 livros, que contam a origem do mundo, contam a história do pacto de Deus com o mundo, com Israel, contam as histórias, são escritos, produzidos pela própria comunidade hebraica daquela época, e eles trazem algumas promessas de Deus para as nossas vidas. Nós temos também o Novo Testamento, com 27 livros, que contém ali os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história de Jesus, o nascimento, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Então conta a história. Depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a expansão do evangelho, quando já ali depois logo da subida de Jesus, da ascensão de Jesus, a igreja começa a ser perseguida, então ela começa a sair do seu lugar de origem e ir para outros lugares. Se você encontrar por algum lugar aí a diáspora, vai ser isso, onde quando a igreja foi espalhada por vários lugares, E temos ali também as cartas doutrinárias no Novo Testamento. Nós temos ali também cartas que nos exortam, nos ensinam, e também temos o último livro, que é a Revelação, Apocalipse, onde mostra o que vai acontecer, o que há de acontecer. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, trata simplesmente de um único assunto: Jesus. De Gênesis a Apocalipse revela
Jesus. Aquilo que Deus tinha preparado para o homem, para o resgate do homem, para o resgate da humanidade. E nós, queridos, nem nós, nem ninguém, nós vemos aí muitas Bíblias sendo alteradas. Algumas instituições religiosas alteram as suas Bíblias para aquilo que eles querem, e eles têm alterado isso. Você tem várias Bíblias que foram alteradas. Você encontra pessoas hoje dizendo que a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser modernizada, mas tem um texto da Bíblia que diz bem ao contrário. E olha só o que diz Apocalipse 22, 18 a 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E são muitas, hein, gente? Se alguém acrescentar alguma coisa que não está escrito na Bíblia, Deus vai acrescentar as mesmas pragas que está escrito aqui na vida dessa pessoa. Versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, tanto colocar quanto tirar é muito perigoso e é condenatório. Tanto tirar quanto colocar leva a pessoa a sofrimentos, a perder algo que Deus tinha preparado. Agora, por que a Bíblia existe, queridos? Por que ela existe? Primeiro, a Bíblia existe para revelar Deus ao homem. Para que eu e você conhecêssemos Deus. Para que eu e você tivéssemos um relacionamento pessoal com Deus. Você voltando lá no início, volta lá no início, lá de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Ele tinha um relacionamento perfeito com eles. Todos os dias Deus aparecia e batia um papo com eles, conversava com eles. Todos os dias eles estavam juntos. Aí lá no capítulo 3 de Gênesis, você vê o quê? O homem pecando, e o pecado entra no mundo, e isso faz uma separação do homem com Deus. Isso faz uma divisão. E é por isso que a Bíblia existe, para que nós pudéssemos conhecer a Deus. No princípio, a gente tinha um relacionamento, Adão e Eva tinham um relacionamento pessoal com Deus. Isso separou e eles perderam isso. Hoje o nosso relacionamento pessoal com Deus é no nosso coração, na nossa intimidade com Ele, através da palavra, através da nossa vida de oração, através da nossa vida de devoção a Ele. A mensagem, queridos, da Bíblia é a mensagem de Deus aos homens, a cada um de nós. E a palavra de Deus, eu li semana passada esses versículos, vou lê-los novamente. Hebreus 1, de 1 a 3, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus, à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Glória a Deus! Deus se revelou, nós falamos semana passada, no passado, aos homens, através dos profetas, e ele falava dessa forma, mas nos últimos dias, ele se revelou através de Cristo Jesus. E nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita, queridos, para nos dar vida de qualidade,
para nos dar uma vida, para nos levar novamente a nos ligar à videira, nos ligar novamente aonde tem a seiva da vida. Nós estávamos separados, um galho separado de uma árvore, o que acontece com ele? Ele seca e só serve para pôr fogo, ou para adubar, só para isso. Agora, se esse galho, ele está na árvore, ele está ligado na árvore, o que acontece? Ele tem vida. E é isso, queridos, foi para isso que a palavra de Deus foi escrita, para que nós tivéssemos uma vida plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele é o nosso Senhor. Para que a Bíblia foi escrita, queridos? Para o nosso crescimento em comunhão, sabedoria e poder. Para que você cresça. Deus não nos chamou para viver uma vida estagnada, uma vida medíocre. Lembra que vida medíocre, apesar dessa palavra ser uma palavra dura, né? Se eu ouvir você uma pessoa medíocre, é uma palavra muito dura, mas medíocre é mediano, está ali na média. Sabe o aluno que a nota para passar é 5, ele fica ali naquela média? É um aluno medíocre, é mediano, fica ali, é a média, está por ali. Mas o Senhor nos chamou para crescer, para expandir a nossa fé, para nos aproximar dEle, ter intimidade, conhecê-lo mais. Quanto mais você conhece de Deus, mais você cresce, mais você tem comunhão com Ele, mais você se torna sábio e mais cheio do poder de Deus você se torna. Porque é assim que funciona, querido. É dessa forma. E essa palavra que nos dá crescimento, comunhão, sabedoria e poder, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você, e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. A palavra é a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus, ou seja, é Deus mostrando-se ao homem, é Deus dizendo: este sou eu, é essa pessoa que você precisa conhecer. A palavra de Deus é inspirada, o primeiro versículo que nós lemos diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavra, essa Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. E o Senhor orientou homens. Lá no catecismo, né, diz que ele fez, a palavra de Deus, ela foi inspirada por homens santos. Homens santos. Mas não que eles eram perfeitos, não que eles não tinham pecado, mas eles estavam buscando a vontade de Deus em suas vidas. Eles queriam se aproximar de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é revelação, e ela é a revelação de Deus, e ela chega até nós sem erros, sem falhas. Deus, o Deus puro, o Deus perfeito, usa vasos frágeis para trazer conhecimento dele a cada um de nós. A palavra de Deus, queridos, ela é completa. Ela não precisa ser aditada, ela não precisa de adição, você não precisa melhorar, e é por isso que ela está escrito lá que não podemos aumentar nada nela. Ela é a verdade, ela é verdadeira, ela é viva. A palavra de Deus, ela muda o caráter do indivíduo, ela muda o nosso caráter, ela muda quem nós somos, quem nós éramos e quem nós devemos nos tornar. Nós devemos nos tornar como Cristo, parecido com Cristo. Nós precisamos lutar pelo caráter de Cristo. Nós precisamos. Você parece com Cristo? Você se parece com Jesus? É isso que nós precisamos. Você tem que fazer essa pergunta: eu me pareço com Cristo quando eu estou negociando alguma coisa? Eu me pareço com Cristo quando eu estou na minha razão e outro
está tirando vantagem de mim. Eu me pareço com Cristo quando alguém está fazendo alguma coisa contra mim, eu me pareço com Cristo. A palavra de Deus, queridos, ela é para os que creem, é para aqueles que creem. Ela é sabe, ela é loucura. Ela é loucura para os homens, é um absurdo. Porque para as pessoas que não creem, é um absurdo, é inconcebível alguém acreditar neste livro. Essa é uma verdade. Mas nós que cremos, sabemos que é poder de Deus. Não é loucura, é poder de Deus para as nossas vidas. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. E nós vamos ser julgados, queridos, pela palavra de Deus. Nós tivemos lá na lei de Moisés os 10 mandamentos. Jesus vem, ele mesmo disse: eu não vim para descumprir, eu vim cumprir a lei. Ele cumpre a lei por nós, porque nós somos incapazes. Mas as pessoas criam tanto nos 10 mandamentos e não creram, e muitos não estão crendo no próprio Cristo, que é superior à lei de Moisés, que é maior do que Moisés. A lei veio para acusar, a lei veio para condenar o pecado. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para nos trazer libertação. A lei traz a prisão. Jesus traz a libertação. Para isso que a Bíblia foi escrita. Por que a Bíblia foi escrita, queridos? Para revelar Deus ao homem e para que nós possamos crescer em comunhão com Deus, com as pessoas, em sabedoria, em amor, em poder de Deus. Agora, uma pergunta que ela sempre acontece: como posso ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é considerada a palavra de Deus para os cristãos? A Bíblia não seria apenas mais um livro escrito por homens, como qualquer outro livro? O que a Bíblia tem de especial? A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus por sua genuinidade ao longo da história. Tem um outro livro que é antigo também, mas você sabe qual que é? Já é em torno de 4.000 anos. Talvez algum professor possa se lembrar. Pois é, mas a Bíblia todo mundo conhece, todo mundo sabe, até os que não creem, até aqueles que querem destruir e acabar com ela, sabem que ela existe. E por que querem destruir? Por que querem acabar? Porque ela é poder de Deus para a mudança do coração humano. Ela faz isso. Você imagina, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 4.000 anos, por 40 pessoas diferentes, em locais diferentes, em tempos diferentes. E ela tem unidade, queridos, em toda ela. Sabe, todas as histórias revela, sabe, quem Deus é, como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Ela vem trazendo tudo isso. A Bíblia possui um corpo doutrinário. Lembra que doutrina é ensino, tá? Doutrina é ensino, tá bom? Doutrina não é roupa, não é, apesar de que a Bíblia diz que a gente tem que usar roupas, né? Se vestir com pudor e decência, tanto homens quanto mulher, mas doutrina não é corte de cabelo, não é pintura, doutrina é ensino. E ela tem um corpo doutrinário coeso,
que não brigam um com o outro, que não tem disputa. Aí está errado, aqui está certo. Não, está puxando para cá, outro está para cá. Não, não está, queridos. Por quê? Porque a Bíblia, ela é genuína ao longo da história. Ela nunca mudou desde o princípio. Desde quando foi escrita lá o primeiro versículo até o último versículo. Ela nunca mudou. Agora, tem algo surpreendente, queridos, que nós observamos os primeiros cristãos, no primeiro século. Nós lemos a mesma Bíblia que lá no primeiro século eles leram. Nós temos a mesma Bíblia, ou seja, no seu celular, ou no seu computador, ou no papel, é a mesma Bíblia. Pastor, mas eu tinha uma Bíblia antiga, que era escrito diferente. Nós não podemos mudar o sentido da palavra, mas nós podemos fazer o quê? Fazer com que essa linguagem se torne contemporânea. Alguém lembra quando farmácia era escrito com PH? E isso é uma das coisas mais fáceis que era escrito. Eu estava estudando sobre a Bíblia, sobre a origem. Eu fui lá e pedi um texto, sabe, no português arcaico. Não dá para ler, gente. Não tem condição. A gente não entende. Aí você pega uma Bíblia corrigida. O pessoal de hoje pegar uma Bíblia com a linguagem corrigida, que é um pouco mais antiga. Tem algumas palavras difíceis que ela não vai entender. Ela precisa ler a Bíblia com... Já está difícil a pessoa ler a Bíblia. Ela vai ler a Bíblia com um dicionário do lado? Ah, não, isso não dá certo, não. Então, não vai ler. Então, você tem hoje a NVI, Nova Versão Internacional. Nós temos hoje a NVT, Nova Versão Transformadora, que são Bíblias com linguagem contemporânea, fiéis aos textos originais. Foram traduzidas direto do original para elas. Então, isso é importante. A palavra de Deus, sabe, ela é muito importante de nós entendermos isto, que ela, sabe, quando nós observamos ali os reis, os imperadores, tentando destruir a Bíblia, queimando a Bíblia. Quando você viu governos aqui nas Américas, queimando Bíblias, livros religiosos, impedindo cristãos de se reunirem por causa da Bíblia. Gente, tem alguma coisa muito poderosa nessa palavra. Nesse livro que muitas pessoas acreditam que não tem valor algum. Por que um governo, por que um rei na época, um imperador queria impedir de ler? Porque muda o caráter das pessoas, transforma. E é por isso que Satanás não quer que você medite na palavra, não quer que você leia a Bíblia, porque quando você começa a fazer prática da leitura bíblica, ela transforma o teu coração, ela transforma o teu caráter, o teu mau caráter, para um bom caráter, para o caráter de Cristo, porque caráter todos nós temos, bom ou ruim, todos têm caráter, ninguém é sem caráter. Todos temos. Agora nós precisamos descobrir, você precisa descobrir, o meu caráter é bom? Eu tenho algum desvio de caráter? Você precisa saber, gente. Não tenta se esconder, não tenta, sabe, não tenta tentar não enxergar isso. Porque quando você enxerga e você vê que você tem desvio de caráter, infiel, você tem desvio de caráter, não sabe lidar com as coisas de frente, não sabe lidar com problemas. Uma pessoa que tem desvio de caráter é uma pessoa que quando alguém choca um problema com ela, ela grita alto. Ela tem desvio de caráter porque ela não sabe conversar, não sabe resolver as coisas, e tem muitas outras coisas.
Vai lá, Gálatas 5, 22 e 23, não agora, mas depois. Você olha ali como nós devemos ser. Nós devemos ser assim. Então, é por isso, queridos, que tentam até hoje. E pasme vocês, gente. Tem no Congresso Nacional já algumas coisas a respeito disso. A filha de Billy Graham, perguntaram para ela o que podia fazer, né? Eu não lembro totalmente a história, mas basicamente assim, né, para as crianças. Por que as crianças estavam tendo tanto suicídio, tanta coisa ruim acontecendo com as crianças, e o que podia ser feito? Aí ela diz, olha, tiraram a oração da igreja, da igreja ainda não tiraram, mas tiraram a oração das escolas, tiraram a leitura bíblica das escolas, impediu-se de falar de Deus nas escolas. Tem como mudar isso? E essa é uma verdade, queridos, é uma realidade. E, queridos, não é um negócio para a gente ficar assim, cumpre o que a palavra de Deus diz. Cumpre. E nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por isso, queridos, que do dia 6 de fevereiro ao dia 26 de fevereiro, nós vamos estar em jejum e oração. Então, vai se preparando. Dia 6 de fevereiro ao dia 26. 21 dias de oração, quebrando correntes. Porque tem muitas coisas que nos prendem no passado, que nos prende para não crescer, para não ter comunhão com Deus, para não ter comunhão com as pessoas, para não ter comunhão com os irmãos. Tem muitas coisas nos amarrando que precisam ser quebradas. Então marque isso na sua agenda, mais do que na sua agenda, no seu coração. E vamos juntos jejuar, queridos, porque é o que vai nos fortalecer. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus por sua inspiração. Então, como que eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela é genuína durante o longo da história, ela nunca mudou, ela é a mesma. Depois, porque a Bíblia é a palavra de Deus por sua inspiração. Olha só o que Pedro diz, 2 Pedro 1, 20 e 21. Porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Foi o Espírito Santo, no íntimo destes homens de Deus, quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Nenhuma profecia escrita, nada que foi escrito na Bíblia Sagrada, foi inventada por quem escreveu. Eu vou escrever isso aqui porque eu acho que... Não, foi inspirado. Inspirado quer dizer, foi soprado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus soprou para aqueles homens o que deveria ser escrito. E é por isso que ela é uma palavra inspirada. Quando nós falamos que essa palavra, que essa Bíblia, ela é inspirada por Deus, nós estamos dizendo que ela foi criada, ela possui um caráter sobrenatural em sua composição e conteúdo. É sobrenatural, gente. É algo sobrenatural. Quando você começa, você pode estar lá angustiado, amargurado, você pode estar no pior período depressivo. Se você conseguir força para começar a meditar, ler a Bíblia, você vai ver que algo começa a acontecer dentro de você. Algo começa a mudar dentro de você. Por isso que é tão difícil a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus. E por isso que se torna tão importante nós lutarmos contra a nossa vontade, contra o nosso querer e fazer aquilo que precisa ser feito. O apóstolo Paulo, ele explica que no texto que nós lemos, lá do primeiro, falei dele de novo, vou falar dele de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E ela tem poder para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, para nos mostrar o que devemos fazer, o que não devemos fazer, para mostrar o que nós fizemos de errado.
E o que nós devemos fazer de certo? Ele diz o quê? Algumas partes de Gênesis, de Salmos, Provérbios, algumas partes, Salmo 21, Salmo 23, Salmo 91, algumas partes da Bíblia são inspiradas. O apóstolo Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo toda Escritura é inspirada por Deus. Por isso nós não devemos, queridos, me desculpe se você tem isso na sua casa. A Bíblia aberta lá no Salmo 23, Salmo 91, achando que ela vai te proteger. Sabe o que vai acontecer com a Bíblia? Ela vai ficar com as páginas amarelas. Mas essa palavra, quando ela sai de lá do papel e entra no teu coração, e ela é introjetada no seu coração, marcado, o seu coração fica marcado pela palavra de Deus, gente. Aí, querido, não tem capeta que possa vir e te destruir, não tem demônio, não tem inferno, porque ela é poder de Deus na sua vida. Isso quer dizer que você não vai ter sofrimento? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que mesmo que venham as batalhas, as lutas, as provações, as dificuldades, você tem a arma de ataque, que é a palavra de Deus. E você tem a arma de defesa, que é a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus por seus efeitos na alma humana. A Bíblia apresenta uma inteligência sobre-humana. É sobrenatural. E ela, queridos, ela transforma a alma humana. Se você perguntar para um psicólogo, o que a psicologia tenta tratar? A alma. A dor de uma depressão, a dor de uma... E, queridos, não estou dizendo que a depressão é algo do capeta, tem muita gente que fala isso, não acredite nisso, porque é algo real. Crente também tem depressão, sabe? Crente, infelizmente, tem. Infelizmente, as pessoas passam por isso. E a depressão é na alma. E dói profundamente, queridos. Dói mais do que você imagina. Mais do que um tapa. A depressão dói mais do que um corte. Dói mais do que tudo na sua alma, no seu interior. E a palavra de Deus, ela tem os seus efeitos na nossa alma, no nosso interior. Sabe por que o diabo não quer que você medite na Bíblia? Porque quando você começa a meditar na palavra de Deus, isso começa a transformar a tua alma. Isso começa a trazer cura. Mas pastor, por que eu ainda sofro? Agora, você imagina se você não fizesse isso, como você estaria? Mas pastor, eu medito na Bíblia, eu leio a Bíblia, eu oro, e eu ainda continuo, porque essas são as perguntas que o diabo coloca na nossa mente. Mas como, pastor, que eu faço tudo isso e ainda estou sofrendo? Ainda estou sentindo a minha alma machucada, doendo. Você já imaginou se você não estivesse fazendo, como você estaria hoje? Então, queridos, é algo que nós precisamos continuar. A nossa batalha, queridos, é diária, é constante, e Jesus é o único que pode curar a nossa alma. Estou dizendo que você deve abandonar o psicólogo, não. Estou dizendo que você continue indo no seu psicólogo, no seu psiquiatra, mas que você creia no poder da palavra na sua vida. Utilize o que os profissionais estão usando, mas não deixe de lado a verdade da palavra de Deus que transforme a tua alma, que muda a tua alma, que restaura a tua alma, que é a Bíblia Sagrada. Agora, você quer ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? A pessoa não crê. Foi escrita por homens. Eu não tenho condição de crer, não vou crer nisso. Como que eu vou crer não. Você quer crer?
Só tem uma forma de você crer na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Só tem um jeito de você crer que a Bíblia Sagrada ela tem poder de mudar o nosso interior, sabe, que ela tem poder sobrenatural na nossa vida. Só tem uma forma. Sabe como que é? Você precisa experimentá-la. Você precisa pegá-la, você precisa, não é carregá-la, você precisa colocá-la na sua mente, e ela vai descer ao seu coração, e ela vai frutificar na sua vida. Só tem uma forma. Ponha em prática os ensinamentos que estão ali, coloque em prática. Eu aprendi isso, eu li isso, daqui a pouco eu vou dar uma regrinha básica, simples para você, ler a Bíblia, meditar e saber como aplicar essa palavra na sua vida. Então pratique esses ensinamentos, creia nela, procure conhecer Deus, que se revela através dela, principalmente através da pessoa de Jesus Cristo. Faça isso, queridos, faça isso na sua vida. Agora, as recompensas de ter uma vida centrada na palavra de Deus. Jesus disse com os seus discípulos, que os seus discípulos diz para eles, olha, vocês vão ser recompensados ainda nessa vida. Olha só o que diz lá em Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Eu não sei porque todo mundo esquece dessa palavrinha aqui, que tem no meio, perseguição. A gente esquece dela. A gente só quer as coisas boas. E não, ela, é verdade, todos nós queremos. Mas, queridos, não tem como a gente viver uma vida com Deus e não haver perseguição. Nós vamos ser perseguidos. Só que quando as pessoas falam no seu trabalho, na sua família, criticam, pisam no seu calo e falam de você, você não é crente? Quando você faz alguma coisa errada, porque a gente é ser humano, a gente também erra, e erra bastante também. Você erra alguma coisa no seu trabalho, mas você não é crente? Não é a primeira coisa, quando você fala uma palavra que você não devia ter falado, e escapou essa palavra, mas você não é crente? Não é isso que as pessoas falam, querido? Para você? É o que as pessoas dizem. Mas isso é pouco do que Jesus sofreu e foi perseguido, do que os primeiros cristãos foram perseguidos, do que a igreja primitiva foi perseguida. Isso é pouco. Nós não passamos nada ainda daquilo que os primeiros cristãos. Sabe, o que você faria se o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai estivesse na sua frente e dissesse, você nega Jesus? Não, não nego. E começar a cortar o dedo, a mão, o braço, um pé. Você vai negar Jesus? Não. Porque, gente, é muito fácil para nós. Sabe, é muito fácil. Essa semana, agora que passou, um casal, foi tomado deles numa cidade, os equipamentos de som deles, porque eles estavam numa praça falando do Evangelho. Os policiais foram lá, certo ou não, estou questionando. Foram lá e fizeram isso, tomaram dele. Então, queridos, nós vamos receber recompensa aqui e na eternidade, mas não se esqueça que nós vamos receber por ser cristão, por seguir a palavra de Deus, por ter uma vida centrada na palavra de Deus, nós vamos ser perseguidos. As pessoas vão falar. Em outras palavras, querido, servir a Deus da maneira como Ele quer, nos traz benefícios espirituais, mas também nos traz consequências, tanto nessa vida quanto na eternidade.
Consequências boas e algumas que nós vamos sofrer. Agora, tem benefícios, queridos, a palavra de Deus? Quais são os benefícios que a Bíblia produz em nós? Ela produz santidade pessoal. Ela faz com que você se torne melhor, com que você se torne uma pessoa melhor. O salmista diz, Salmo 119, 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto mais palavra de Deus você tiver no seu coração, mais longe do pecado você vai estar, mais distante do pecado você vai estar. Paulo diz em Romanos 12 para nós não nos amoldar os padrões deste mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. O que transforma o nosso entendimento? A palavra de Deus, é a metanoia, é a mudança de mente, é isso que faz. Então você precisa se aproximar ao máximo da Bíblia, ao máximo do que está escrito ali. Aqui, agora olha só o que estava escrito na Bíblia, de um pregador chamado Moody. Estava escrito assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Como que você está? Porque a única coisa que nos afasta da Bíblia é o pecado. É o pecado. Ou este livro me afasta, quanto mais você estiver dessa palavra, dessa Bíblia sagrada, em você, no seu coração, mais longe do pecado você vai estar. Em qualquer nível de pecado, gente. Não tem pecadinho, pecadão. Pecado. Pecado é pecado. Ah, pecadão. Matar alguém. Pecadinho. Mentirinha branca. Não existe mentirinha branca, gente. Não existe. Ah, você mentir, tem alguma coisa? Você mente, vai fazer bem no seu casamento. Não vai. Não vai, gente, não vai de jeito nenhum. Não tem jeito de um negócio ruim fazer bem. A única coisa que tem jeito, coisa ruim que faz bem, é aquelas amargosas, né? Faz bem para o fígado, faz bem para o estômago, mas com moderação também, né? Uma carqueja, né? Um boldo, faz bem. Amargo, ninguém gosta, mas faz bem. Mas, queridos, não tem jeito do pecado fazer bem para nós. Não tem como. Então, ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Se você não está praticando o devocional, a leitura da palavra diariamente, você está propenso a muito mais pecado, a pecar muito mais, a se distanciar muito mais de Deus. Então, se aproxime da palavra de Deus. E a Bíblia faz o que também? Ela te traz uma alegria verdadeira. Quando a gente conhece a Deus, estudando, meditando na palavra de Deus, isso proporciona em nós, queridos, uma alegria tremenda. E é tão interessante que essa alegria de Deus, da palavra de Deus, que um verdadeiro cristão, até com o sofrimento, até com as provações, é motivo de alegria. Olha só o que está escrito em Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então persevere, queridos. Vai ter provação, mas que seja motivo, não é que você é sadomasoquista, que você gosta de coisa ruim, que você gosta do mal, sabe, de sofrer, não, de jeito nenhum. Mas quando vier, se você permanecer firme com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, você vai vencer. Pedro também falou sobre isso, queridos. Alegria proveniente da fé em Cristo. Como que isso é maravilhoso, mesmo em meio às dificuldades. E agora eu queria que você observasse rapidamente algumas instruções quando você for utilizar a Bíblia. Quando você for utilizar a Bíblia, ouça a palavra de Deus, porque a Bíblia é Deus falando com você. Ouça. Quantas pessoas vão atrás de profetas? O que Deus tem para mim? Está na Bíblia, gente. Abre a Bíblia e leia. Você não precisa de profeta, nem de profetisa. Você precisa de Bíblia.
Você precisa da palavra de Deus, é isso que nós precisamos. Por que as pessoas estão procurando profetas? Porque são preguiçosas, não querem ter, a dificuldade de ler a Bíblia. É mais fácil o fast food do que você esperar um prato ser feito. É mais fácil você ir lá no Burger King e pedir um lanche do que você ir lá num restaurante e falar que naquele momento faça o prato tal, que você vai levar ali 1 hora, 2 horas esperando. O fast food é mais rápido, queridos, mas não é tão bom quanto aquilo que é feito na hora, né? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, medite na palavra. Gente, memorize. Vou falar para os pais que têm crianças, pais que vão ter crianças. É seu papel, pai e mãe. Ajuda eles a decorar versículos da Bíblia. Ajude eles a decorar versículo. Você já parou para pensar, se você fizer o seu filho decorar um versículo por semana, no final do ano ele decorou 52 versículos da Bíblia. Em 10 anos é muito versículo. É muito versículo. Né? Eu esqueci que 10 anos é 12, né? Então vai dar um problema aqui para fazer a conta, então não vai dar certo. Então é bastante versículo, né, gente? Então, você já pensou isso? Mas dá trabalho. Educar filho dá trabalho. Por isso que as pessoas estão criando uma síndrome de tela nas crianças. Porque é mais fácil para uma criança parar de chorar, dar um celular. Ela para na hora. Ela faz assim, ó. Ela está lá, aí você põe o celular na frente, ela faz assim. Na hora, queridos, não é? Você que tem criança, é desse jeito. Porque é mais fácil, mas as consequências dos teus filhos depois vai ser terríveis. E você, pai, tem responsabilidade de ensinar os seus filhos a memorizar a Bíblia. A maioria dos versículos que eu cito hoje, queridos, eu aprendi na infância. Eu aprendi porque meus pais, minha mãe fazia eu aprender. A gente ia para a escola dominical, tinha que decorar as nossas gincanas, tinha que decorar um salmo inteiro, tinha que decorar, tantos versículos. E a gente fazia isso. Então, queridos, não vamos voltar a práticas boas do passado. Medite, memorize a palavra de Deus, pratique os ensinamentos da Bíblia, comunique os outros a palavra de Deus. Agora, você lembra que eu falei semana passada, que para ter isso nós precisamos ter uma vida de disciplina. Agora, como me disciplinar para Deus? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso ler a Bíblia diariamente, gente. Diariamente eu tenho que ler a Bíblia. Isso vai te capacitar, isso vai te fortalecer, isso vai te fazer forte espiritualmente. Ler diariamente. Marque uma hora específica. Marque uma hora todo dia, de tal hora a tal hora, seja de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, não importa. Não começa, se você não tem a prática da leitura, não marca assim, eu vou ler das 6 da manhã às 7 da manhã. Marca das 6 às 6:05. Comece a ler a Bíblia ali. Comece a ler 5 minutos. 3 dias depois, aumenta um pouquinho. Vai melhorando, vai aumentando, vai fazendo isso. Mas marque uma hora específica e seja firme, querido. Seja firme, não dá bobeira não. Separe um local onde não vão te atrapalhar. Se você tem dificuldade com barulho, separe um local que não vai te atrapalhar. Vá para um lugar onde você consiga fazer isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, não leia simplesmente por ler. Leia buscando o que Deus está falando com você naquele momento. Leia pedindo para o Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Existem muitas coisas que você vai descobrir, queridos, na Bíblia Sagrada. E tem alguns princípios para você estudar a Bíblia. Quando você lê um texto, separa um versículo daquele texto. Olhe o que está para frente, o que está para trás. Leia um pouco mais para entender aquele versículo.
Depois você coloca, se você quiser, num papel, no celular, no computador, escreve aquele versículo com as suas próprias palavras. Escreve aquele versículo, o que você entendeu daquele versículo. Faça isso. Depois, você destaca naquele versículo a palavra que foi mais importante para você. Ah, mas dá muito trabalho. Se torna uma prática diária. Dali a pouco você está fazendo isso automaticamente. E isso está sendo introjetado no seu coração. Sabe, faça relação daquilo que você leu com a sua vida. Onde você pode aplicar. Qual que é a mensagem de Deus para mim nesse versículo? Faça essas perguntas. Qual que é essa mensagem para mim? Qual que é o mandamento que está escrito aqui nesse texto que eu preciso obedecer, que eu não estou obedecendo? Tem alguma coisa que o Senhor está me chamando a atenção para que eu possa ficar atento? Faça isso, querido. Vou contar uma historinha para encerrar. Há muito tempo atrás, um homem muito rico. O homem ele já estava velho, já idoso. Ele era muito rico, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, não tinha parente. E ele não tinha para quem deixar a herança. Então ele, próximo ao Natal, uma semana antes do Natal, ele chamou todos os seus colaboradores, que são os seus empregados, fez um jantar e colocou todos à mesa, falou, sentem à mesa. Vamos jantar comigo hoje. Na frente da mesa, na frente de cada um deles, esse senhor colocou uma Bíblia nova e um montinho de dinheiro. Uma Bíblia e um montinho de dinheiro. A hora que todos se assentaram, todos já estavam acomodados, o homem rico falou para eles, para todos eles, falou, olha, eu queria dar um presente para vocês, presente de Natal. E aí na frente de vocês tem uma Bíblia e um montinho de dinheiro. Sintam-se à vontade, não se sintam constrangidos, nem obrigados a pegar o que vocês não querem. Peguem aquilo que você quer escolher, aquilo que você deseja. Se for a Bíblia, seja a Bíblia, se for um montinho de dinheiro, pegue um montinho de dinheiro. Primeiro, qual você pegaria? Não precisa responder não. Primeiro que foi o zelador. E ele disse, olha, eu gostaria muito, Senhor, eu gostaria muito de pegar a Bíblia, mas eu nunca aprendi a ler. Então ela não vai ter validade para mim, não vai servir para mim. O dinheiro vai ser mais útil para mim. Ele pegou o dinheiro. Aí chegou a vez do jardineiro. O segundo foi o jardineiro. E aí ele falou, Senhor, a minha esposa está muito doente, muito mesmo. E eu estou precisando de dinheiro para ajudá-la. Então o dinheiro vai ser mais útil. Caso contrário, eu pegaria a Bíblia sem dúvida. O jardineiro pega o dinheiro. Veio a terceira pessoa, foi a cozinheira. Senhor, eu sei ler. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é ler. Mas eu trabalho tanto, eu tenho tanto trabalho, que eu não tenho tempo nem de folhear, sabe, nem de passar folha de algumas revistas. Quanto mais ler a Bíblia. Então, por isso, eu vou pegar o dinheiro, vou aceitar o dinheiro. E aí, por fim, chegou o menino, que cuidava dos animais da mansão. Aí o senhor pegou, adiantou, falou, então você também, né, vai escolher o dinheiro, né, porque com o dinheiro você vai poder fazer uma ceia para a sua família, vai comer com os seus pais, você vai poder comprar sapato novo, roupas novas, com esse dinheiro. Não é verdade? O menino responde para ele, é verdade. Seria muito bom um peru de Natal, seria muito bom comidas saborosas, para eu me deliciar junto com meus pais, com os meus irmãos. Há tanto tempo a gente não come tanta coisa. Seria bom um sapato novo, como seria bom eu ter roupas novas, seria muito bom. Mas mesmo assim, mesmo tendo
todas essas coisas, eu vou escolher a Bíblia. Eu sempre quis ter uma. Eu sempre desejei ter uma Bíblia. E uma coisa, minha mãe sempre me ensinou que a Bíblia vale mais que o ouro. E que ela é mais saborosa que favos de mel. Sabe qual foi a surpresa do menino? Quando ele pega a Bíblia e deixa o dinheiro, ele começa a folhear a Bíblia, feliz da vida, porque ele tinha ganhado uma Bíblia. Não estava nem aí com o dinheiro, né? Ele ganhou uma Bíblia nova, ele tinha uma Bíblia agora, e ele começa a folhear, e ele encontra 2 envelopes. O primeiro envelope, ele abre, tinha um cheque com 10 vezes mais do dinheiro que ele tinha colocado para cada um ali à mesa. Uau! Ele abre o segundo envelope, e tinha um documento dizendo que toda a fortuna daquele homem rico ficaria para aquele que escolhesse a Bíblia. O menino ficou milionário, dinheiro para fazer festa, e aí, diante da emoção do garoto, a pessoa se tornou rico, não tinha nem dinheiro para comprar comida direito, nem para vestir corretamente, e agora ele se torna milionário, e diante do espanto de todos os colaboradores, de todos os empregados da casa, aquele senhor pega a Bíblia, abre a Bíblia e lê o Salmo que nós vamos ler agora, Salmo 19, de 7 a 10, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O que você vai escolher?